Olá, irmãos e irmãs. A mensagem de hoje, ela é a continuação dos estudos que estamos fazendo em relação às orações de Jesus ao Pai. Especificamente hoje, nós vamos estudar uma oração em Mateus capítulo 11, que fala sobre os pequeninos, sobre as crianças. Mas nós vamos iniciar com os ensinamentos que Jesus fala sobre as crianças nos 4 evangelhos, em alguns momentos diferentes um dos outros. O primeiro momento está em Mateus capítulo 18, onde, ali no versículo 1, onde depois de algumas conversas que Jesus teve com os discípulos, principalmente depois que Pedro fala a frase divisora de águas no relacionamento deles, que que Jesus é o Filho de Deus, ao reconhecimento disso, e que ele considera isso como sendo a pedra inicial desse nova fase do relacionamento. Então há uma evolução ali. Mas logo em seguida eles demonstram que ainda carecem de muito ensino, de muita explicação de Jesus. Quando ele fala ali em Mateus capítulo 18, é um momento onde os discípulos perguntam. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles. Só isso já é um indício de que a pergunta não era muito boa. Era uma pergunta onde haveria necessidade de uma explicação um pouco mais abrangente. E era uma pergunta até muito simples, né? De um caráter, de uma característica assim, até um pouco leviana naquele momento em que eles estavam passando, em que já havia um relacionamento de longa duração entre eles, em que Jesus já tinha falado diversas vezes sobre esse assunto, inclusive numa disputa entre alguns deles e até em relações familiares, como a mãe de um deles, perguntando quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus então coloca essa criança ali no meio e diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Então Jesus, assim, deixa até de uma forma lúdica, colocando e fixando na cabeça, ali na mente desses discípulos, a imagem daquela criança. Ele colocou essa criança no meio desse grupo e pediu para que eles olhassem para aquela criança e falassem: vocês querem entrar no reino de Deus? Vocês têm que ser como essa criança. Jesus não está falando para eles serem crianças. Jesus está falando para eles pensarem, se tornarem como essa criança. No momento onde essa pergunta até teoricamente não teria nem cabimento, né? A pergunta de quem é o maior no reino dos céus. Jesus deixa claro, é aquele que é mais humilde, é aquele que sequer perguntaria isso. Isso em Mateus. Em Marcos, capítulo 10, no versículo 14, já é uma outra situação. Diz assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado. Indignado com o quê? Que os discípulos, eles estavam tentando afastar as crianças, empurrar as crianças, ou não deixar que as crianças se achegassem ali onde eles estavam,
por conta que entenderam que aquilo era ruim, né, para as ações, para as coisas que Jesus estava fazendo. E Jesus então ficou indignado e lhes disse, Marcos 10,14, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E isso também se repete em Lucas, a mesma promessa. Em Lucas capítulo 18, versículo 17, a frase é idêntica. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A mensagem é bem clara. A mensagem é a maneira como temos que pensar, a maneira como temos que entender a nossa entrada no reino de Deus tem que ser de uma maneira como uma criança. O que é uma criança? A criança é pequena, é uma nova criatura, está em evolução, etc. Mas ela é inocente, ela é verdadeira, ela é autêntica. Ela é confiante, ela é sem malícia, ela não tem aquelas manchas, não tem aqueles vícios, não tem aquelas... É bruta, ela está para ser lapidada. E é interessante porque, conforme o modo como você recebe essas informações, esse ensinamento de Jesus, né, você pode entrar num problema um pouco grave, porque você acredita que você tem que ser sempre igual a uma criança, e Jesus não está falando isso para entrar no reino de Deus. Ele está falando que você tem que ser convertido e se tornem como uma criança. Ele explicita isso, ele deixa bem específico no quarto evangelho agora, que vai falar sobre crianças, que está em João. Aqui em João, quando você abre ali no capítulo 3, ali a partir do versículo 1, diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais tão maravilhosos como o que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Veja que Nicodemos, ele está sendo credenciado aqui, está informado que ele é uma autoridade entre os judeus. Então ele não é nenhum jovenzinho, nenhum adolescente, nenhum jovem adulto, nada. Ele já é alguém que a gente chamaria de ancião, alguém já com um pouco de idade. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse modo como Jesus especifica essa chave, essa maneira de entrar no reino de Deus, é repetido nos 4 evangelhos. Quem não nascer de novo, quem não for como uma criança, quem não entender que tem que começar do zero. Aí no versículo 4, Nicodemos pergunta, como alguém pode nascer de novo, né? Como alguém pode nascer sendo velho? Que é o que ele estava se considerando. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. É aquele tipo de pergunta, assim, até incoerente com o ensinamento que Jesus está falando, porque confundem as coisas, fica falando, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe e tal? E não é isso o que Jesus tem ensinado, tem feito e tem mostrado para aquelas pessoas. E esse homem era um daqueles, né, que era autoridade entre os judeus, uma pessoa importante, portanto, minimamente algum entendimento ele teria que ter, inclusive até o religioso. Pode até ser que fosse o espiritual também.
E perguntou então Nicodemos isso, aí Jesus, muito pacientemente, tem que responder e explicar, né? Digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus já deixa bem mais claro o que quer dizer, nesses ensinamentos dele, o que é ser uma criança. O que é ser uma criança é bem relacionado e deixar bem claro a referência do nascimento, do batismo, que é a parte espiritual. Não tem nada a ver com posição no reino, não tem nada a ver com, sabe, vai nascer de novo dentro da barriga da mãe, nada. O que ele quer dizer é vocês têm que nascer de novo. A condição é a conversão, é o arrependimento. Para você nascer de novo, a primeira coisa tem é arrependimento, é a confissão. E com o tempo é a conversão. Ali está claro, ali em Marcos, em Mateus. É converter-se e ser como uma criança. É lapidar, começar tudo de novo. Os pensamentos, o modo de agir, e principalmente o caráter. Por que nós estamos se referindo a esse ensinamento de Jesus, dessa maneira, onde ele fala sobre crianças, ou o modo como, semelhantes a crianças, porque senão nunca nós vamos ver, nunca nós vamos entrar no reino de Deus. Só entra quem tem essa condição, é o batismo, é no Espírito. Nas cartas de Paulo, em Hebreus, ou depois dos Evangelhos, a referência a crianças é diferente daquilo que Jesus está ensinando, que é relativo ao batismo. Aqui, nas cartas, diz de uma maneira bem enfática. Por exemplo, em Hebreus diz: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando ainda de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça da palavra, não tem experiência com Deus, não está vivendo no reino. O alimento sólido é para aqueles que já desenvolveram, já são adultos, os quais, pelo exercício constante, isso é importantíssimo, o exercício constante da palavra em sua vida, a experiência que você tem da palavra em sua vida, o testemunho que você dá, tornam-se aptos a discernir as coisas que são do bem e do mal. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças sim, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas a carnais ainda, porque como a crianças em Cristo, vocês ainda estão na carne. Infelizmente, vocês ainda são crianças. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, ou ensino da palavra, evangelistas, pastores, professores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos uma unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, jogadas para cá e para lá por todo e qualquer vento de doutrina, astúcia, maledicência e esperteza de alguns homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo.
Então veja que o ensino de Jesus sobre as crianças, sobre quando ele fala de criança, ou efetivamente quando ele enfoca criança no ensino ali nos evangelhos, é bem diferente do que está sendo escrito aqui nas cartas, no que está sendo ensinado aqui na doutrina, do que está sendo falado aqui, inclusive, como um alerta. Tanto nos evangelhos é um alerta a respeito do batismo, a respeito de nascer de novo, como aqui agora, numa posição que parece ser contrária àquilo que Jesus ensinou, mas não é. Aquilo que Jesus está falando se refere especificamente ao nascer de novo, ao se converter. E aqui é ao crescimento, é à maturidade. Indo para a oração, em Mateus capítulo 11, como a gente está falando, a partir do versículo 25, Jesus ora ao Pai. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Esse ensinar aos pequeninos não significa que esses pequeninos sejam crianças. Inclusive, existe nas várias versões até algumas delas onde se coloca crianças. Mas esse pequeninos, ou talvez essa versão que existe, essa palavra criança, seja especificamente falando sobre aqueles humildes de coração, aqueles que não se ensoberbecem, aqueles que são atenuados pelo Espírito que habita neles. E assim, tem efetivamente a própria maturidade, o desenvolvimento do Espírito em si. Esses são os pequeninos. Veja aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Esse desde criança você conhece a sagrada, significa desde que você se batizou. Não é desde que você nasceu, de como está escrito lá no Velho Testamento, onde fala que assim, olha, inculcarás na cabeça dos seus filhos e ficará junto com ele, vai colocar até na testa dele, deixa bem, amarra todas as palavras, tudo que eu tenho falado. Não é isso. Esse conhecer desde criança é desde que nós começamos a entender quem é Jesus Cristo, o que ele é, por que ele fez tudo isso, qual foi o propósito, o quão grande é o amor de Deus em nossas vidas. E quando você entende isso, você se batiza, você é uma criança, sim, você se batiza, você está como uma criança, inicia a sua vida. Mas não pode ser criança a vida inteira, você não pode ficar, você tem que evoluir, você tem que ter maturidade, porque senão você acaba realmente negligenciando o ensinamento, principalmente o ensinamento onde Jesus pede para que você vá e faça discípulos. Como é que você vai fazer discípulos sendo uma criança ainda? No versículo 27 ali de Mateus 11, ele dá continuidade a essa oração, dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então a revelação, inclusive, é a maturidade, é a continuação, é a evolução do relacionamento, é o testemunho, a experiência. Jesus Experience, God's Experience. Você tem que ter a experiência de vida com ele, com as pessoas. Venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Diz aqui no versículo 28. Bem, quando você vai atingindo a condição de maturidade na palavra de Deus,
quanto mais ela se faz presente na sua vida como testemunho, mais em paz você fica. Portanto, essa condição de ser um pequenino, conforme está escrito aqui nessa oração de Jesus ao Pai, e para quem foi revelado somos nós, os pequeninos, mas pequeninos de coração, de humildade, e sim maduros na palavra, na busca desse relacionamento, como testemunhos do Senhor. E ele continua ali em capítulo 11, versículo 29, onde ele diz, 29 e 30, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais que a gente sofra, por mais que as condições adversas ao nosso redor nos leve a um cansaço psíquico, a um cansaço físico, a um cansaço, até a própria idade, a velhice vai chegando, vão acontecendo várias ações nas nossas vidas, tudo vai mudando. Mas na palavra de Deus, não. Nas promessas de Jesus, não. Humildes de coração, pequeninos, mas o Espírito Santo habitando em cada um de nós. O fardo é leve, o jugo é suave e o descanso é infinito. Vamos nos entregar cada vez mais ao aprendizado e à experiência no dia a dia da vida em Jesus Cristo. Deus seja louvado. Em nome de Jesus.